Bom dia, vamos dar início a mais um exercício devocional. 84º dia da nossa quarentena espiritual. Hoje é quinta-feira, 25 de junho de 2020. Estamos falando sobre os símbolos da fé reformada, os catecismos e as confissões, especificamente a confissão belga. Tá bom? Vamos dar início orando a Deus. Ó Pai, pedimos tua orientação nesse momento de estudo bíblico, onde vamos trazer à memória ensinamentos que já aprendemos, muitos deles na igreja, enquanto lemos e estudamos a tua palavra, mas que agora trazemos à lembrança de novo para nos apropriarmos deles e seguirmos como o Senhor deseja, cumprindo os teus propósitos, as tuas vontades, que são aquelas descritas na Bíblia para nós. Então, nos ajude a continuar valorizando a tua palavra, as Escrituras Sagradas, e que através dela possamos crescer, e enquanto crescemos, nos desenvolvemos, a tua igreja seja beneficiada com isso também, e o cabeça Jesus seja glorificado. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Vamos lá, confissão belga, estamos no artigo 19. Há 2 artigos atrás, 17 e 18, foi dada a introdução na questão de Jesus como o Cristo, aquele que havia sido prometido e o que verdadeiramente encarnou, cumprindo a promessa. A confissão belga continua então agora falando um pouco mais sobre Cristo, mostrando as duas naturezas presentes no nosso Salvador. É importante que nós compreendamos, ou se não compreendermos, pelo menos aceitemos pela fé, né, coisas que são verdadeiramente difíceis para o nosso intelecto atingir, uma vez que somos caídos em pecado. Então, às vezes eu ouço comentários de alguém dizendo assim: mas isso não dá para crer porque eu não entendo, eu não compreendo. Bom, então se fosse assim, nós também não creríamos num Deus trino ou triuno, não é? Porque é incompreensível. Não creríamos nos caminhos do Senhor, porque são insondáveis. Não creríamos nos juízos do Senhor, porque são inescrutáveis, conforme Paulo diz aos Romanos. Então, nós não cremos no que compreendemos ou entendemos. Nós cremos porque foi nos dada uma fé. Ponto final. Algumas coisas conseguimos compreender um pouco, e até aquelas que conseguimos compreender, acredito, é bem pouquinho perto do que será revelado a nós, e até aquelas que não compreendemos a fundo, se estão descritas claramente, pois estão nas Escrituras, então nós cremos. Uma delas é que Jesus, em uma só pessoa, tem duas naturezas, não duas pessoas, mas duas naturezas. A espiritual, ele é Deus, 100% Deus, e ele também é 100% homem, ou se fez 100% homem. Então diz assim o artigo 19, as duas naturezas de Cristo. Cremos que por esta concepção, a pessoa do Filho está unida e conjugada inseparavelmente com a natureza humana. Não há então 2 filhos de Deus, nem 2 pessoas, mas 2 naturezas, unidas numa só pessoa, mantendo cada uma delas suas características distintas umas das outras, ou uma da outra. Romanos 9:5 diz o quê? Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todo sempre. Amém. Então,
Jesus é segundo a carne, da descendência dos patriarcas, mas o mesmo versículo diz que ele também é Deus sobre todos. Então, num só versículo, eu não precisaria nem abrir vários textos bíblicos para harmonizar essa ideia. A palavra de Deus me dá ela em um versículo apenas. Romanos 9,5 diz que Jesus é descendência de Davi, mas também é o próprio Deus, né? Então, está claro, está nítido. Eu não compreendo, minha mente não consegue, mas eu entendo dessa forma, porque pela fé eu tenho esse conhecimento. Continuando, a natureza divina permaneceu não criada, sem início, nem fim de vida. Do mesmo modo, a natureza humana não perdeu suas características, mas permaneceu criatura, tendo início, sendo uma natureza finita e mantendo tudo o que é próprio de um verdadeiro corpo. Tá? Então, a Confissão Belga divide para explicar, dizendo que a natureza divina permanece sem criação, permanece sem início, permanece desde a eternidade, tá? Mas a natureza humana ela é finita, tá? E mantém-se como natureza humana. Esse talvez seja um dos maiores mistérios, talvez, porque o Senhor Jesus continua homem e subiu com o corpo para os céus, numa dimensão sobrenatural, celestial. Então, aonde está Jesus, que ninguém pode vê-lo mais, senão diante do trono de Deus, nos céus, numa outra esfera, mas está lá com o corpo, porque assim também voltará com o corpo. Então é fantástico isso. Como vou compreender? Não tem como, eu só compreendo o que é aqui racional da terra, né? Não tem como compreender o sobrenatural. Mas o que diz lá, Eliette? O Hebreus 7, 1 a 3. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Eu não tenho dúvidas que Melquisedeque é uma teofania do próprio Filho, né? Porque ele é chamado de Rei da Paz, o único Rei da Paz é Jesus. Não pode ser outra, ou não pode ser uma criatura, melhor dizendo, porque uma criatura teria início e fim, ele não tem, Melquisedeque. Então, é o próprio Filho que se deu em teofania, uma aparição a Abraão, e não se manifestou ainda naquela forma encarnada, apenas uma teofania. Abraão viu alguma coisa que não era a encarnação do Deus Filho, por isso é chamado de Melquisedeque, mas já era o Deus Filho se apresentando a ele, e é o sacerdote que permanece para sempre, tá? Então essa é a natureza divina. Mas também Lucas 2:52, o que diz? E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então você veja a Bíblia descrevendo Jesus crescendo não só em graça, em sabedoria, mas em estatura, em tamanho. Então o corpo crescendo, o corpo se desenvolvendo, como se fosse e era verdadeiramente um ser humano. João 8, 39 e 40. Então lhe responderam: Nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus, assim não procedeu Abraão. Ok. Se sois filhos de Deus, praticai
as obras de Abraão, disse-lhe Jesus, mas agora procurais matar-me, a mim, que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Jesus dizendo no começo do versículo 19 que nosso pai é Abraão, e ao mesmo tempo ele se declara Deus, mas agora procurai matar-me. Então é o Jesus homem e ao mesmo tempo Deus se apresentando mais uma vez, se colocando como filho de Abraão, nosso pai Abraão. Então ele se coloca na natureza humana, mas também se coloca na divina. Então é isso que a confissão belga está querendo trazer para nós. E ainda que por meio da sua ressurreição Cristo tenha concedido imortalidade à sua natureza humana, ele não transformou a realidade da mesma, pois nossa salvação e ressurreição dependem também da realidade de seu corpo. Deixa eu explicar, isso aqui é fantástico. Preste atenção, vou ler devagar. E ainda que por meio da sua ressurreição, Jesus não ressurgiu? Cristo tenha concedido imortalidade à sua natureza humana, tá? Então a natureza humana agora é imortal, é o corpo glorificado, hein? Mas continua sendo corpo humano. Ele não transformou essa realidade, essa humanidade, em simplesmente divindade agora, continuou humano e subiu com o corpo, porque a nossa salvação e ressurreição depende também da realidade do corpo de Cristo. Porque se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Então ele tem que ressuscitar e viver novamente em corpo humano, perfeito, glorificado, mas corpo humano. Porque a nossa ressurreição está fundamentada nisso. Assim como ele morreu pelos pecados e ressurgiu, nós também estamos mortos no pecado e ressurgiremos com um novo corpo também. Então é fantástico isso, hein? Como assim? É difícil penetrar na nossa mente, difícil nós compreendermos, mas que é bonito é. Ele concede imortalidade agora a esse corpo. O corpo não vai padecer mais, mas continua sendo corpo. Essa é a glorificação. Lucas 24, 36 para frente, o que diz? Falavam ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: Paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isso... Para aí, olha que fantástico. Jesus se apresenta ressurreto dizendo que tem carne e osso, mas ao mesmo tempo aparece no meio deles. Apareceu no meio deles, diz o versículo 36. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria e estando admirados, Jesus lhe disse: Tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Então Jesus comendo como um ser humano, só que esse corpo agora não padece mais. Mas o que você pode me dizer mais sobre esse corpo? Nada além do que está aqui. Eu também quero conhecer esse corpo. Vai ser fantástico. Ele é glorificado, mas é de carne e osso. É mais interessante se nós perguntássemos a nós mesmos como foi lá no Éden, hein? Fantástico que deve ter sido, hein? Mas só 2 pessoas vivenciaram o Éden. E não trouxe nenhuma geração para contar ou vivenciar para depois ir passando. Natureza humana e divina bem exposta nas Escrituras. Ao morrer, ele entregou então nas mãos de seu Pai um verdadeiro espírito humano. Quando Jesus diz lá, nas tuas mãos entrego o meu espírito, né? Ele está entregando não o Espírito Santo, né? Ele está entregando a vida dele, né? Humana, que saiu do corpo. Entretanto, a natureza divina sempre continuou unida à humana, mesmo quando ele jazia no sepulcro. Mateus 27:50.
E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E Atos 1:11 diz assim: E lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Os anjos estão dizendo, né, para os discípulos. Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo como o vistes subir. Então Jesus tinha aparecido a eles, conversou com eles, deixou ser tocado por eles, e subiu dessa forma e vai descer dessa forma. 100% homem, 100% Deus na mesma pessoa, né? Graças a Deus por isso. A beleza do Senhor é admirável e nós um dia vamos poder ser herança juntamente com Cristo desse corpo glorificado também. Jamais seremos Deus, mas teremos um corpo restaurado, renovado como o do Senhor Jesus. Quão belo é o Senhor, Ele fez isso por nós. Ele continua sendo formoso. Isaías 53 diz no versículo 3 que ele não tinha beleza nem formosura, mas não é física que nós estamos falando, é da beleza de se dar em nosso favor, em nosso lugar. A Ele nós queremos adorar. Colocamos diante de Ti, Pai, agradecidos, Deus, mais uma vez, ó Deus, por esse sacrifício que o Senhor fez por nós, ó Deus. Nós não queremos ser repetitivos, ó Deus, mas nós temos o coração grato, Pai, diante de Ti, Deus, por ser escolhido do Senhor, ó Deus, e por poder fazer parte do Teu povo, ó Deus. Rogamos, ó Deus, que através das nossas vidas, ó Pai, o Seu nome seja glorificado, ó Pai, o Seu nome seja exaltado, ó Pai, e que pessoas possam vir, ó Pai, até o encontro com o Senhor, ó Deus. Cuida das nossas famílias, ó Deus, cuida dos enfermos da nossa igreja, Deus, cuida da nossa igreja, da liderança, para que possamos, ó Pai, a cada momento brilhar da Tua luz, ó Pai. Fica conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos para a pergunta? Vamos lá, pergunta 19. Bem facinho, hein? Faça um breve comentário de como você imagina encontrar Jesus em carne e osso, posso dizer assim, pegando o gancho no texto bíblico, sabendo que a sua natureza divina continua nele. Imagina como será, eu quero uma declaração sua para Deus. Como seria você se encontrar pessoalmente, poder tocar em Jesus, carne e osso, mas ao mesmo tempo saber que está na presença de Deus. Faça isso, essa declaração, e mande para mim. Já estamos na pergunta 19, hein? Está chegando ao final. Vamos perseverar. Tenha um bom dia na graça e na paz de Cristo.